Ana estava diante da porta do apartamento da mãe, o coração batendo mais rápido que o normal. Ao lado dela, impecável e elegante, estava Denis. A presença dele ali, na soleira do seu lar, enchia Ana de uma expectativa estranha e vibrante. Algo importante, algo que mudaria tudo, estava prestes a acontecer. Hoje, a mãe dela conheceria seu escolhido pela primeira vez. E Ana queria, com todas as forças, que tudo fosse perfeito. Ela ajeitou o cabelo, respirou fundo e estendeu a mão para tocar a campainha. Denis, no entanto, segurou sua mão, deu um aperto encorajador e ele mesmo apertou o botão. Em um minuto, a porta se abriu. Ali estava sua mãe, ainda sem entender completamente quem os visitava. O rosto dela se iluminou num sorriso de agradável surpresa ao ver Ana radiante e o homem elegante ao seu lado. Houve aquela pausa inevitável. Denis, geralmente tão confiante, pareceu um pouco constrangido, e a mãe, por um instante, não encontrou as palavras para convidá-los a entrar. Esse breve embaraço apenas adicionou calor e sinceridade ao momento. Mãe, este é o Denis. Lembra que te falei? Ana disse. Olá, Denis respondeu imediatamente. Entrem, entrem, meus queridos. A mãe finalmente se recompôs, afastando-os e dando espaço para os dois entrarem. Eles foram para a cozinha, onde a chaleira já esperava na mesa, exalando um aroma delicioso, e uma torta de maçã, ainda quente e dourada, os aguardava. No entanto, ninguém pensava em comida naquele momento. Ana, deslumbrada pela emoção e pelo desejo de impressionar, quase se aconchegava a Denis na cadeira, como se buscasse nele apoio e a confirmação de seus sentimentos. A conversa começou leve. A mãe, com sua delicadeza habitual, fazia perguntas sobre o trabalho de Denis, seus hobbies. Denis se portava impecavelmente. Ele falava com confiança, descrevendo seu trabalho e a importância de construir uma família sólida, de cuidar do lar. Mencionou como a prosperidade de sua família foi construída pelo trabalho de seus pais, enfatizando o valor da frugalidade e da abordagem racional ao orçamento. Em certo momento, quando a mãe perguntou como ele via o futuro deles juntos, Denis olhou para Ana, depois novamente para a mãe dela, e com um sorriso quase imperceptível, acrescentou: o importante é que todos os processos estejam sob controle. Então, a felicidade e o bem-estar estarão garantidos. Ana não tirava os olhos brilhantes dele. Ela absorvia cada palavra, assentindo. E quando Denis hesitou por um momento, Ana corria para ajudá-lo, inserindo a palavra ou frase certa para que a conversa não parasse. Ela fazia de tudo para que aquele encontro fosse ideal, e a mãe dela ficasse completamente encantada com sua escolha. Eles ficaram pouco tempo na casa da mãe, apenas cerca de 1 hora. Um filme os esperava. Denis se despediu primeiro e foi em direção ao carro. Ana demorou-se no corredor para abraçar a mãe. A mãe parecia um pouco confusa. Sua vivacidade usual dera lugar a uma espécie de concentração interna. Ana beijou na bochecha e, com o coração apertado, sussurrou: e então, mãe? Ele é bom mesmo, não é? A mãe exalou lentamente, acariciou a mão da filha e respondeu baixinho, quase com um tom de derrota: olha, minha filha, ele não é para você. Naquela mesma noite, Ana e a mãe estavam sentadas na cozinha. Como sempre, tomavam chá com mel. Mas agora, um silêncio tenso pairava entre elas. A torta de maçã intocada jazia nos pratos. O humor de Ana estava arruinado pelas palavras da mãe, e ela não conseguia se livrar delas. Mãe, por que você disse isso? A voz de Ana tremeu de mágoa. Denis é tão bom, educado, inteligente, atencioso. Ele se preocupa tanto com o futuro. O que você não gosta nele? A mãe suspirou, colocando a xícara na mesa. Ela olhava para a filha com ternura e uma tristeza inexplicável. Aninha, querida, a mãe começou em tom de desculpas, como se pedisse perdão por seus sentimentos. Eu não sei como te explicar. Simplesmente não sinto afinidade com ele. Há algo nele que não consigo entender, mas sinto. Um friozinho. Um friozinho? Ana ergueu as sobrancelhas, indignada. Mãe, ele é só uma pessoa séria. Não é daqueles que falam à toa. Eu entendo, minha filha, que você está apaixonada, a mãe murmurou baixinho, olhando para o vazio. Mas, acredite em mim, o coração de mãe raramente se engana. Não é isso que você sonhava. Eu sei. Por favor, pense primeiro, não se apresse. Não cometa um erro que depois será impossível de corrigir. As palavras da mãe apenas inflamaram a raiva de Ana. Ela se sentia incompreendida, e seus sentimentos, desvalorizados. Eu sei o que eu preciso. E vou fazer o que eu decidir,
Ana se levantou bruscamente da mesa. Seus olhos lançavam faíscas. Se quiser saber, amanhã vamos à chácara do Denis para conhecer os pais dele, e tudo vai ser simplesmente perfeito. Você vai ver. A mãe sorriu fracamente, não respondeu nada, apenas balançou a cabeça, mas seu rosto expressava tristeza. Ana, sentindo-se terrivelmente ofendida e injustamente julgada, virou-se e deixou a cozinha rapidamente. Um minuto depois, ouviu-se o estrondo da porta de seu quarto. A mãe permaneceu sentada sozinha no silêncio. Seu olhar estava fixo na torta de maçã intocada, e em seu coração, uma pesada ansiedade materna. A manhã amanheceu ensolarada. O dia prometia ser maravilhoso. Ao acordar, Ana já não se lembrava das preocupações da mãe, ou talvez as tivesse escondido bem fundo, para que não estragassem seu importante dia. Em seu coração, residia uma firme determinação de provar, a si mesma e à mãe, que Denis era exatamente a pessoa com quem ela queria passar a vida. Ana se arrumou, ajeitou cuidadosamente o cabelo e aplicou uma maquiagem leve, buscando parecer impecável. Ao sair de casa, viu Denis, que já esperava no quintal, encostado em seu carro. O rosto dele irradiava expectativa. Eles saíram da cidade. O sol de agosto banhava os arredores. Os campos à beira da estrada já dourados com trigo maduro, e acima, o céu azul infinito se estendia. A estrada os levava a um lugar pitoresco, longe da agitação da cidade, para a casa de campo dos pais de Denis. Ana tentava pensar apenas em coisas boas, imaginando como eles passariam um tempo maravilhoso, como ela gostaria de seus futuros novos parentes, e como, depois, contaria à mãe com um sorriso que ela estava errada. Denis dirigiu o carro com calma e confiança. Eles conversavam pouco, mas em certo momento ele virou levemente a cabeça para Ana e, com um sorriso quase imperceptível de advertência, disse: olha, Aninha, meus pais são pessoas, sabe, meticulosas. Lá na chácara deles, a ordem é rígida. Tudo tem que ser perfeito. Ele silenciou por um momento, depois continuou, como se desse instruções importantes. Por favor, tente andar apenas pelos caminhos. Sabe, para não pisar na grama. E também, se quiser arrancar algo dos arbustos ou árvores, não arranque nada. Eles mesmos vão te dar tudo lavado na mesa. Lá em casa é assim. Ana apenas assentiu, interpretando essas palavras como peculiaridades adoráveis de pessoas mais velhas, acostumadas à ordem. Em sua família, tudo era muito mais simples, mas ela pensou que essa organização e regras estritas eram apenas parte de sua vida abastada. Isso até a comoveu um pouco. Veja só que pessoas, tudo no seu devido lugar, nada de excessos. Ela ansiava por ver aquela chácara perfeita que Denis descrevia com tanto orgulho. O carro saiu da estrada asfaltada para uma estrada de terra e parou diante de altos portões de ferro forjado. Atrás deles, até onde a vista alcançava, estendia-se um jardim impecavelmente cuidado. Nem um único grão de areia nos caminhos pavimentados, nem uma única folha caída. Parecia que a grama no gramado perfeitamente plano tinha o mesmo comprimento, como se tivesse sido cortada com tesoura. Ao entrar na propriedade, Ana viu uma sólida casa de veraneio, cercada por flores. Tudo parecia impecável, quase real, como uma imagem de uma revista de jardinagem. Eles já estavam sendo esperados. O pai de Denis estava ocupado com algo perto do galpão, e a mãe dele regava as flores perto da casa. Assim que o carro parou, eles largaram seus afazeres e foram ao encontro dos jovens. Um homem idoso e enérgico, com postura ereta e olhar autoritário, era Vsevolod Nikolaevich, o pai de Denis. E uma mulher rechonchuda e falante, com um sorriso constante no rosto, era Zana Borisovna, a mãe de Denis. Eles cercaram os jovens com abraços calorosos, cobrindo-os com palavras de boas-vindas. Zana Borisovna falava sem parar. A voz dela era vibrante, mas Ana, tentando entender que tipo de pessoa estava diante dela, sentia um estranho distanciamento. Parecia acolhedora, parecia sincera, mas não havia calorimetria. Era como um mecanismo de hospitalidade perfeitamente ajustado, e não um encontro caloroso de almas. Ana, lembrando-se das instruções de Denis, tentava ser extremamente cuidadosa. Ela pisava suavemente nos caminhos de pedra, admirando os canteiros de flores vibrantes. Nenhuma vez sua mão se estendeu para as maçãs maduras que pendiam dos galhos, nem para os cachos de uvas maduras que cobriam o caramanchão. Vsevolod Nikolaevich e Denis, enquanto isso, começaram a montar uma mesa maciça de carvalho diretamente no jardim, sob uma macieira frondosa. Zana Borisovna habilmente trazia pratos da casa,
um após o outro. Havia vegetais frescos, saladas apetitosas, pães caseiros e suculentos pedaços de carne assada. Zana Borisovna, posso ajudar em algo? Perguntou Ana, vendo a mãe de Denis se apressar. Zana Borisovna se virou e, com um leve aceno de mão, respondeu: ora, minha querida, você é uma convidada, e não cabe aos convidados arrumar a mesa. Vá com o Denis e admirem nossas rosas. Elas estão no auge da aflorada agora. Ana sentiu um leve constrangimento, mas Denis a puxou pela mão em direção aos arbustos com flores grandes e coloridas, e ela obedeceu. Nesse momento, ouviu-se uma batida hesitante no portão. O pai de Denis se virou, seu rosto ligeiramente franzido. Atrás do portão estava um homem de meia-idade, provavelmente um vizinho, mexendo-se desconfortavelmente. Vsevolod Nikolaevich, desculpe incomodá-lo, o vizinho começou. Sua voz era suplicante. Meu pneu furou. Não consigo chegar à cidade. Você não me emprestaria uma bomba? Para encher e conseguir ir até a borracharia? Zana Borisovna, ouvindo isso, bufou com desdém e, sem virar a cabeça, lançou: deve ter o seu próprio, não é para ficar incomodando os vizinhos. Vsevolod Nikolaevich caminhou lentamente até o portão e, sem elevar a voz, mas com uma entonação gélida, cortou: ouviu? Agora vá embora, não nos atrapalhe a descansar. O vizinho abaixou os olhos desanimado, murmurou algo e se virou. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não teve tempo de se surpreender ou de assimilar o que havia acontecido, pois Denis, como se sentisse seu constrangimento, a puxou suavemente pela mão, levando-a mais fundo no jardim, para um lindo caramanchão esculpido e coberto de era. Quando a mesa estava posta, os pais os chamaram. Ana e Denis sentaram-se à maciça mesa de carvalho, que já transbordava de iguarias. Vsevolod Nikolaevich gesticulava amavelmente, convidando-os a provar os pratos e começou a falar com orgulho sobre sua colheita. Aqui, Aninha, provem nossos pepinos crocantes, suculentos. E viram os tomates. Um por um. E tudo isso, vejam bem, sem nenhuma química, cultivado com nosso próprio trabalho. Cada fruto é nosso dinheiro, nosso sustento. Zana Borisovna, com um sorriso inabalável no rosto, servia nos copos o aromático compota de maçã e, carinhosamente, colocava salada fresca e pedaços de carne assada nos pratos. Ela sentiu na direção do marido, acrescentando com orgulho: sim, minha querida, tudo isso fizemos com nossas próprias mãos, não pedimos nada a ninguém, e nosso Denis é o melhor noivo da região. Então, segureze firme em nós, minha criança, e terá o respeito de todos. Denis estava sentado ao lado de Ana, sorrindo levemente e quase não falava, deixando que os pais conduzissem a conversa. Ele apenas olhava para Ana ocasionalmente, como se verificasse sua reação, e o olhar dele a deixava um pouco desconfortável. Ana tentava manter a conversa, elogiava a comida e admirava a organização da chácara, mas não se sentia completamente à vontade. Talvez fosse apenas uma brisa fria que passava pelo jardim. Ou talvez as palavras da mãe, da noite anterior, tivessem se infiltrado em seu coração como uma praga, fazendo-a duvidar da sinceridade de toda aquela cordialidade. O próprio Denis, embora sorrisse, estava ligeiramente distante. Provavelmente, na família deles, não é costume me demonstrar sentimentos abertamente, Ana explicava a si mesma. De repente, Vsevolod Nikolaevich largou o garfo abruptamente. Seu olhar, de repente, tornou-se predatório, fixando-se em algum ponto no final do jardim. Ele saltou da mesa, rosnando: eu vou te mostrar. Ele era surpreendentemente rápido para a idade. Indo para o fundo do jardim, ele pegou um longo e bem polido porrete, que parecia estar encostado na parede da casa exatamente para tais ocasiões. Ana ficou completamente confusa, sem entender o que havia acontecido. Ela olhou para Denis e Zana Borisovna. No entanto, na mesa, exceto por Ana, ninguém parecia ter prestado atenção. Zana Borisovna e Denis continuaram a comer impassíveis. Ana, em total perplexidade, lentamente espetou a salada com o garfo, sem entender bem o que estava acontecendo. De repente, do fundo do jardim, ouviu-se um pio abafado. Depois, um soluço. Ana se enrijeceu. Denis e Zana Borisovna levantaram os olhos de seus pratos. Um minuto depois, Vsevolod Nikolaevich apareceu por trás dos arbustos. Ele estava voltando, e seu aspecto fez Ana estremecer. Em uma mão, ele segurava firmemente o porrete, e na outra, segurando pela gola, arrastava um menino aterrorizado de uns 10 anos. A orelha da criança estava ligeiramente vermelha, e os olhos,
cheios de lágrimas. O menino soluçava, tentando se libertar, mas o aperto de Vsevolodkolovich era de aço. Um sorriso cruel brincava em seu rosto. Ora, te peguei, pequeno ladrão, rosnou Vsevolodkolovich, arrastando o menino para mais perto da mesa. Pensou que ia se esconder, como sempre. Mostra o que você tem aí. O menino encolheu-se, tentando cobrir o bolso, mas Vsevolodkolovich o sacudiu sem cerimônia. Várias peras maduras e douradas caíram no chão. Zana Borisovna, que até então estava em silêncio, de repente se animou. Seu rosto se abriu em um sorriso largo, mas desagradável. Ora, Denis, meu filho, ela disse cantando, olhando para ele. Você é o futuro chefe da família. Mostra a ele quem manda aqui. Como se deve lidar com pequenos parasitas. Que ele saiba que não se deve pegar o que é dos outros. Que ele se lembre disso por toda a vida. Denis, como se fosse um comando, levantou-se prontamente. Em seu rosto, apareceu uma expressão que Ana nunca vira antes. Uma mistura de arrogância e alguma frieza terrível. Ele se aproximou do menino, que tremia de medo, e o agarrou pela orelha. Vai roubar de novo, é? Denis puxou o menino para cima pela orelha e sibilou uma ameaça entre os dentes. Entendeu o que vai acontecer se você invadir nosso território de novo? Arrancaremos todas as suas orelhas. O menino soluçou novamente. Ana observava a cena, e seu coração se apertava de horror. Aquilo não era apenas um castigo, era a humilhação de uma criança indefesa. Nos olhos de Denis e de seus pais, ela via apenas o fogo ávido de proprietários, dispostos a tudo por sua colheita. Toda a sua suposta respeitabilidade desmoronou, revelando uma essência repugnante e cruel. Denis, a voz de Ana tremia de indignação. O que você está fazendo? Não. Sou teu, ele é apenas uma criança. Zana Borisovna, ouvindo a voz indignada de Ana, virou-se para ela. Seu sorriso não desapareceu, mas ficou ainda mais frio e condescendente. Não se meta, minha querida, isso são assuntos nossos, ela disse. Os meninos da vizinhança estão ficando muito atrevidos, acostumaram a roubar nossa colheita. Se não dermos uma lição nele com um cinto agora, ele vai virar um delinquente juvenil depois. Então, virou-se para o marido. Vsevolod, tire as calças dele. O menino gritou de horror. Naquele momento, algo se partiu em Ana. Ela olhava para Denis, por quem havia se apaixonado, mas o via como uma extensão daquelas pessoas cruéis e sem alma. Aquilo não era apenas mesquinhez, era a feiura da alma, coberta por uma prosperidade ostensiva. Vocês estão desfrutando do sofrimento dele, exclamou Ana. E, nesse momento, Denis se virou para ela. Seus olhares se encontraram. Nos olhos dele, ela viu uma crueldade fria e calculista, a mesma que se escondia por trás de seu sorriso educado. Não era o olhar de uma pessoa apaixonada, mas o olhar de um predador. Ana, reunindo toda a sua vontade, levantou-se abruptamente. Sua voz, a princípio trêmula, tornou-se firme e alta, ecoando pelo jardim silencioso, abafando os soluços do menino e o riso nauseante dos adultos. Isso está errado. Eu não posso permitir isso, que você trate o meu filho assim depois. Eu não vou permitir. Eu não vou me casar com você. Denis e seus pais se calaram bruscamente. Seus rostos se contorceram de choque e raiva. Eles não esperavam tal resistência, tal condenação abrupta da Oceania. Nesse exato momento, o menino, como se sentisse sua chance, escapou das garras dos adultos e, como um coelho, correu para Ana, escondendo-se atrás dela. Ana, sem esperar por uma resposta, pegou firmemente a mão do menino e caminhou decididamente em direção à saída do jardim. Toda a família de Denis permaneceu parada no meio de seu gramado impecável. No encalço deles, chegou a voz perplexa de Vsevolodkolovich para onde ela vai? E, em seguida, a voz zombeteira e cheia de desprezo de Zana Borisovna, dirigida ao filho: deixa ela ir, Denis. Ela ainda vai se arrepender e voltar. Ana não se virou. Ela levou o menino para fora dos altos portões, para a estrada de terra. Certificando-se de que estavam seguros, ela se agachou diante dele. Você precisa entender que pegar o que é dos outros não é bom, disse Ana suavemente. Viu o que pode acontecer? Tive sorte de estar por perto, senão essas pessoas teriam arrancado seu couro. O menino, piscando os olhos assustados, sussurrou: obrigado, tia, não vou fazer mais. Corra para casa rápido, Ana respondeu, empurrando-o gentilmente. O menino, sem olhar para trás, disparou pela estrada. Ana se endireitou. Ela olhou em volta, tentando se orientar,
e viu uma pequena placa na casa mais próxima com um número e o nome da rua. Tirando o smartphone da bolsa, ela rapidamente chamou um táxi. Ana chegou em casa no fim da tarde. A mãe a encontrou preocupada, mas ao ver o estado da filha, imediatamente a abraçou. Ana, segurando as lágrimas, contou tudo o que havia acontecido: a falsa cordialidade, a crueldade de Dennis e seus pais com o menino, sua decisão. A mãe ouvia em silêncio, acariciando o cabelo dela. Você estava certa, mamãe, Ana disse, soluçando. Você viu tudo, sentiu tudo, e eu? Eu estava tão cega. Hoje, eu vi quem eles realmente são. Foi tão horrível, mãe. Eu não podia ficar lá. A mãe assentou à mesa, serviu-lhe uma xícara de chá quente com hortelã e colocou um prato com seu bolo favorito à sua frente. Ora, minha filha, a mãe disse baixinho e com ternura. Meu coração sentiu que algo nele não estava certo. Mas sabe o que eu vou te dizer, minha querida? Tenho orgulho de você, dessa sua determinação. Você não teve medo de romper tudo em um instante, quando viu a injustiça. Você defendeu seus princípios, sua consciência. Isso vale muito, e você está certa. O mais importante é que seu homem seja bom, que valorize os outros, e não apenas a si mesmo. E uma pessoa como esse Dennis, com essa família, você não precisa nem de graça. Ana olhou para a mãe, e uma leveza tomou conta de sua alma, como se um peso tivesse caído de seu coração. As palavras da mãe foram o melhor elogio e o mais sincero consolo. Ela sentiu, enxugando as lágrimas. Elas ficaram sentadas na cozinha por um longo tempo, conversando sobre coisas suas, familiares e acolhedoras. Naquela noite, Ana não apenas encontrou paz em sua alma, mas também fortaleceu ainda mais seu vínculo com a mãe, percebendo que o amor e o apoio mais verdadeiros sempre estiveram por perto. Ela não duvidava que a felicidade a esperava como uma pessoa digna. Afinal, agora Ana sabia exatamente que tipo de homem ela procurava.